Fala pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei que hora que você vai assistir esse episódio fantástico aqui, mas a gente vai começar mais um episódio do LTubeCast, o podcast que é bem alto, muito alto. Fala meu amigo, vamos trabalhar? Cara, não deu tempo, foi o que deu, mas é bem alto. Depois vocês vão entender. E alto de audiência, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Audiência. Foi bom, foi bom. E aí, meu queridão, como é que você tá? Tudo bem? Você? Quanto tempo? Pois é. Tem Tá- um minuto. É mais ou menos isso. A gente tenta disfarçar com as roupas que a gente traz, mas o cara tava com a camisa. O outro tava de jaqueta. O Bruno, a gente foi almoçar hoje. Goiânia faz 28 graus, você já... Com aquele jaquetão. Jaqueta, todo mundo, pô, você tá doido? E aí a gente foi cara? almoçar lá no prédio. Eu falei, cara, que frio que é esse que você tá esperando? Eu vejo os episódios, eu fico pensando, onde tá? Por que ele grava isso? Ele vai pra Caxias do Sul pra gravar. Que frio é esse? Que eu não sei. Fala, meu amigo, o que você trouxe pra gente aí hoje? Cara, hoje vai ser foda. Vai, cara. Vai ser massa. Vai Ó, ser massa, não tenho dúvida disso. vou começar pela frase que você gosta, já faz as introduções aí. Ele, por pessoas mais saudáveis, eu já adoro, que ele é dos nossos, felizes, produtivas e empresas mais competitivas. Especialista em neurociência, ele que é diretor executivo de saúde e segurança do trabalho do sistema SESI da FIEG Goiás. Consultor de empresas, consultor de carreira. Daqui um pouquinho você vai entender um pouco mais. Bruno Godinho, obrigado por você ter aceitado. Eu Bem-vindo. que agradeço. Bacana. Agradeço Eu fiquei assim, demais aí eu o falei pro convite. Fernando, será que ele vem? Será que ele não veio? O Fernando, não, nós já temos, né? Cara, foi massa. Eu mandei ele, pá, vamos. Aí só foi a agenda e tal, ok, foi até rápido. Obrigado, Bruno. Não, fico lisonjeado. Obrigado aí pelo convite. O trabalho que Showzaço. vocês fazem é fantástico. Pô, obrigado, Bruno. Bacana, bem bacana. Bruno, Obrigado. a gente tem um grande carinho, né, pelas pessoas que cuidam de outras pessoas, né? E você mostra muito isso, principalmente nas redes sociais e na sua vida profissional. Na verdade, o seu estilo de vida já é esse, né? Desde há muito tempo. Então, o que a gente já para entender um pouco, né, qual que é essa, como que gerou e como que chegou essa carreira do Bruno, a minha curiosidade, tá? Até a neurociência, que é já de uma pessoa que está ali olhando a gente. Como que você foi construindo, de onde que você veio e qual a aplicação, já falando da sua história, e como que você aplica a neurociência aí no seu dia a dia? Não só lá no sistema, mas nas suas mentorias, né, nos cursos, como que você faz esse uso da neurociência? E como que você chegou nela, né? Começar do começo, Do né? começo. Tudo resumido. Começou no Big Bang. Resumir a história. Não, brincadeira. Olha só. A neurociência, ela foi um objeto de estudo meu, justamente porque eu compreendi que, se eu quero ser um bom líder, eu tenho que entender as pessoas. Liderar é você compreender as pessoas. E cada um tem sua motivação própria. Às vezes as pessoas me chamam, né? Bruno, podia fazer uma palestra motivacional? Eu falo, isso não existe. Motivação intrínseca, vem de dentro. É dos nossos. A gente pode estimular, a gente pode incentivar, a gente pode mostrar a porta, mas abrir a porta é cada um. E cada um tem sua motivação. Então, a partir do momento que você entende o funcionamento do sistema nervoso, como que essa máquina fantástica, ela realmente executa suas funções, fica mais fácil você compreender o outro ser humano. E aí já está na sua primeira fala, né? É o cuidar de pessoas. Liderar é cuidar de pessoas. Fazer negócio é cuidar de pessoas. Ganhar dinheiro é cuidar de pessoas. Eu aprendi tempos atrás, né, que os negócios eles eram B2B ou B2C. Né? Não são. Eles são P2P. Person to person. Person to person. Atrás de cada empresa. Uma empresa é o quê? Um conglomerado de pessoas Perfeito. Todos. que fabricam, produzem serviços ou produtos para outras pessoas. Para atender necessidades, para atender dor. Certo? Então, você entender outra pessoa, você está ajudando a outra pessoa. Então, seja no trato com os clientes, seja nas relações comerciais, seja no trato com os liderados, a neurociência entra nisso. Então, a partir do momento que eu consigo compreender um pouco melhor o outro ser humano que está na minha frente, me conhecer, porque autoconhecimento também é o primeiro e fundamental É a base. processo, É a a base. base de tudo. Então, eu consigo ser um líder melhor, ser um gestor melhor e fazer com que o meu negócio também alavanque. E é por isso que essa frase que você citou, que eu gosto muito, está relacionado à questão da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar, da felicidade, Produtividade. com produtividade, Adorei. com competitividade. Certo? Quem te acredita? É uma cadeia.
Uma cadeia. As pessoas até podem conseguir ser produtivas por um tempo, abdicando de outros setores da vida. Mas isso não é sustentável. Acontece. Às vezes a gente precisa fazer um projeto, precisa... Aquele mês a gente vai para cima, arregaça, vai atrás, perde noite de sono, abdica de estar com a família, come mal. Mas isso não é sustentável a longo prazo. A longo prazo a gente precisa ter um equilíbrio. E o equilíbrio não é você ter todas as áreas da sua vida divididas igualmente, mas o equilíbrio que vai te satisfazer em cada uma, né? Então o autoconhecimento também parte em cima daí. Então todo o meu trabalho ele vem com esse viés. Como eu posso ajudar outra pessoa a ser uma pessoa melhor, certo? Para que essa pessoa, melhor enquanto ser humano, né, possa estar mais feliz, mais, portanto, mais motivada, mais engajada, para produzir mais, para que o negócio dela, ou a empresa que ela trabalha, possa produzir mais também, ser mais competitiva. Então é o trabalho de cuidar das pessoas para ter um reflexo no negócio. Muitas vezes eu vejo empresários cuidando do negócio sem cuidar das pessoas. Isso funciona? Também funciona. Só que não é sustentável a longo tempo. O custo é muito O caro, custo é muito né, caro. Bruno? Você tem uma alta rotatividade, um alto turnover, Pessoas adoecem. começa a ter burnout, começa a ter acidentes de trabalho por falta de atenção, de critério, começa a ter absenteísmo de maneira geral, começa a ter ação trabalhista. Então, aquela coisa, tudo que você vai fazer na potência máxima, eu sugiro que as pessoas façam, né? Pô, se você vai empenhar toda a sua energia em alguma coisa, tem que ser por um curto tempo. Vai lá, faz o seu pé de meia, resolve aquele projeto, mas a gente precisa ter equilíbrio. A nossa felicidade é mais importante ainda do que isso. E o dinheiro, ele é uma consequência da nossa ação. Muita gente busca o dinheiro como a causa raiz da vida, né? Então, eu preciso comprar Ferrari, eu preciso ir para Aspen, né? Andar na neve. Legal, se você gosta disso, você ama isso, vai satisfazer seus sonhos, a gente está aqui para isso. Mas essas conquistas são consequências de um trabalho, de um esforço prévio. Quem só amarra a sua felicidade, a sua satisfação às conquistas, eu também fico preocupado. Porque a hora que você consegue, enfim, comprar a Ferrari, você demorou 30 anos. Então você ficou 30 anos se sentindo menos capaz, ou menos feliz, ou menos satisfeito, porque você não tem Ferrari. Hoje não tem Ferrari, acordei, não tem Ferrari, não tem Ferrari. Depois de 30 anos você conquistou a Ferrari. Uau, que bacana! Dá 2 semanas de voltinha a Ferrari, você fala assim, e agora? Preciso de outra Ferrari? Eu vou escalar para o helicóptero? Você falou, lembrei, esse eu tô lendo, que a gente vai lá em casa, depois você me lembra de eu te mostrar. Eu tô lendo aquele livro Hábitos Atômicos. Sim. E tem ele explica, mas exatamente o que você falou agora. Olha, resultado é o menor dos problemas. Você não preocupa com o resultado. Resultado, meta, objetivo, não preocupa com isso. Isso ou é um número ou é uma frase, deixa lá. Aí ele faz uma analogia colocando os 3 grandes círculos e o círculo como se fosse uma casca de ovo. O último que você tem que preocupar, o primeiro, é resultado. O do meio, que são 3 escalas que ele coloca. Primeiro resultados, depois o do meio, que é exatamente o que você fala, o que você prega e o que você vive. Bruno, hábitos. O menor e o principal é a identidade. Quem é você, né? Eu adorei a frase da sua camiseta, Believe Yourself. É isso, tá. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? A identidade. Beleza, você sabe quem que você é, ok. São os hábitos. Aí os hábitos que você faz para ter esse resultado, ou dinheiro para comprar a Ferrari, para fazer a viagem do sonho, para a sua empresa dobrar de produtividade, dobrar de faturamento. Esses hábitos é o que vão moldar a sua sustentabilidade, né? Mas, cara, a gente já faz isso algumas vezes, mas parece que o cara pega o que você prega e vive e coloca no papel e fala, cara, é isso mesmo aqui, ó. Foi o que aconteceu ontem comigo. Exato. Né? No podcast que... ontem eu voltei agora à minha rotina de treinos, né? Tive uma situação que me afastei um pouco no final do ano. Voltei ontem e eu, cara, sou maratonista de podcast. E o Thiago Brunet é um dos caras, assim, que sou fantástico. E aí ontem ele entrevistava o Joel J. Admiro muito. Entendeu? E aí ele não gostava. E eu não gostava. Não, mas ele vai te explicar. Eu não gostava, assim, entendeu? Cara, não é uma evidência, assim, que eu acho tão interessante. Mas ontem ele ganhou meu coração. Porque ele trouxe isso que o Leandro acabou de falar
numa perspectiva diferente pra mim. Por exemplo, a gente precisa criar hábitos, mas o fato de criar hábitos, mas você não ter disciplina nos hábitos, vai te manter onde você está. E aí ele trouxe essa temática que foi diferente. As pessoas normalmente chegam em você, em mim, no Leandro, no Marcos, que é o nosso produtor, numa galera. Como que faz pra ter disciplina? Mude a forma como você leva essa pergunta pro mundo. Quais são os benefícios que eu tenho com a disciplina? Aí você pode ser próspero, você pode ter um corpo melhor, você pode ter relacionamentos saudáveis. Aí as motivações que a disciplina te proporciona vai fazer com que você tenha ou não disciplina. Aí é uma questão também de decisão e de atitude. Cara, falei, Joel J, desculpa, onde você tava? Sabe? Isso é muito sábio. E sabe o que eu uso também nas minhas mentorias? Todo um processo de decisão que exige que a pessoa tenha uma disciplina, e disciplina também leva à dor, porque a pessoa tem que sair daquela sua zona de conforto, tem que fazer alguma coisa que talvez ela não goste. Mas vida adulta é isso, a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que precisa fazer. Agora, o que vai ajudar você a se engajar naquela ação, eu coloco 2 perguntinhas. O que você ganha? 2 perguntinhas para que a outra pessoa responda. O que você ganha se você tiver disciplina neste hábito? Escreve aí. Então, no seu caso, por atividade física, vou ter uma saúde melhor, vou estar com shape em dia e tudo mais, bacana. O que você ganha não fazendo isso? Perfeito. Vou estar na minha cama deitado. Beleza, pontua. O que vale mais para a tua vida hoje? Certo? Quantifica isso. Porque embora nós sejamos seres emocionais, a gente tem uma camada de racionalidade que muitas vezes a gente precisa colocar num papel, ter um método, ter uma planilha para nos ajudar a ter clareza. Então coloca peso agora nas ações. O que vale mais para você? Perfeito. Ter saúde a longo prazo, estar com shape bom para ir para a praia, ou ter mais 15 minutos de sono na sua cama? Só tem essas 2 escolhas, vamos supor. É isso, né? Citou hábito. Tem uma relação também que pouca gente faz, né? Porque o que é o hábito? E o Aristóteles já falava, né? A excelência é um hábito. Hábito, então, é uma ação que você faz repetidas vezes. Então, um pensamento gera uma ação que repetidas vezes gera um hábito que, incorporada a uma rotina mais longa, isso entra no seu estilo de vida. Então, começa a ditar como que você leva a vida, certo? Bom, o que é esse hábito dentro da empresa? É um processo. A formação de hábitos, a manutenção do hábito na vida da pessoa não tem diferença para um hábito dentro da empresa, que é um processo. Então, o mapeamento do processo, um processo enxuto, um processo eficaz, que se as pessoas conseguirem seguir aquele processo, o resultado vem. Que é a mesma coisa com o hábito. Quem consegue ter disciplina e seguir aquele hábito, o resultado vem. O que antecede a isso ainda, tanto para a empresa, que é um objetivo estratégico, quanto para a pessoa, que também é um objetivo estratégico. Que aí a gente pode até falar de propósito também, né? A palavra também ficou muito pulverizada e tem várias conotações, mas, poxa, se eu sei meu propósito, eu sei o que para mim é valor, eu sei aonde eu quero chegar, eu começo a desenhar os meus processos, meus hábitos. Eu começo a me questionar o que eu ganho, o que eu perco fazendo ou não fazendo isso, certo? Eu chego no resultado. O grande problema das pessoas e das empresas é que elas querem um resultado antes do processo e antes da estratégia. E aí, é muito contar com a sorte, ou então ter um esforço hercúleo, que também leva a um grau de desgaste, de sofrimento, para alcançar aquele resultado. Então, todo o trabalho, seja de liderança, seja junto com as empresas, ao meu ver, a minha forma de atuar, está focada em pessoas e em processos. Se eu conheço e entendo bem as pessoas, e se os processos estão bem desenhados, o resultado é consequência. Simples assim. Né? Não tem como dar errado. Não tem. E se der, você vai corrigir na roda. Exatamente. Você já tem. Processo. Você já tá Exatamente. mapeado. Exatamente. Ó, 31 de janeiro, que é o dia hoje que você está assistindo esse podcast. 31 de janeiro, se eu não estiver enganado. 1º de 12. Se você volta um pouquinho, o que você tem que fazer? Se inscreve no canal. Vai lá, aperta lá no joinha assim, curte. Agora você pega a lição que o cara falou. É no 1º de 12. É fácil, gente. Tá aqui. Só que aí o Bruno vai entrar na sua cabeça. Olha o que tá escrito. Dá um close lá, ô Marcão. Foi? Believe yourself. Se você não acreditar em você, não tem jeito. É você, ó. Ele tá falando, deu um monte de chave aqui. Eu já peguei. Eu vou pegar esse episódio, vou revisar e vou... Peraí.
Porque eu fiz as minhas. As minhas, não agora em janeiro e não em dezembro. Eu já havia feito. E é o que ele fala assim: ó, agora você vai corrigir na rota. Eu já peguei algumas chaves. Pega. E assim, foi de graça. Só que no final a gente vai ter um Pix, faz, né, uma contribuição. A gente agradece. Esse é de graça, o próximo a gente pensa. Mas quer mais um de graça? Faz justamente isso. Né? O que a gente geralmente faz? Né? Do final de dezembro para janeiro, vamos lá no Réveillon, vamos pular 7 ondinhas, aí começam as promessas. Esse ano eu vou aprender um instrumento musical, eu vou ler 14 livros no mês, eu vou trocar de emprego, eu vou empreender, eu vou empreender, eu vou ficar rico, eu vou comprar a Ferrari, eu vou aprender a nadar, a saltar, papapá. Gente, às vezes são metas desejáveis, mas são inexequíveis em algum período de tempo. Ou seja, tem que priorizar. O que eu falo para todo mundo. Né? E esse momento é agora. Ó, então amanhã é dia 1º de fevereiro. Tá? Tem um mês que você fez o seu plano de 2024. Revise ele, mas se puder, foque em uma meta, um objetivo. Você precisa de um objetivo bem feito para dar certo esse ano. Em vez de tentar fazer 15, que dos 15 você vai conseguir executar 3 e ainda assim male-male, faz um bem feito, mais um que vai virar a sua vida, um que vai virar teu jogo. Tá? Não, Bruno, eu consigo fazer mais. Legal, coloca 3. Mais que isso, você dispersa atenção, você dispersa energia. Tá? Então é um bom momento realmente para voltar, né, e fazer essa análise. E o Believe Yourself tem uma outra pegada também. Muita gente me procura assim, Leandro, Bruno, eu preciso aí de um curso sobre gestão do tempo, porque eu sou um procrastinador. Eu deixo tudo para ontem, eu enrolo e tudo mais. Eu preciso de ferramenta, de técnica. Eu falo, porra, bacana, legal. Só que isso nada tem a ver com procrastinação. Procrastinação é um estado mental. Tá? E procrastinação, muitas das vezes, está vinculado a outros fatores emocionais, que não é a falta do tempo. Se quiser técnica para a gestão do tempo, a gente ajuda você a organizar. Te dou ferramenta, te dou método, tudo isso a gente faz, não tem problema. Mas para parar de procrastinar, você precisa ter um outro insight. Porque procrastinação muitas vezes está vinculado a uma baixa autoestima, talvez, um senso de incapacidade diante de alguma tarefa. Então, inconscientemente, a pessoa prolonga o tempo para fazer aquela tarefa, e vários outros fatores emocionais. Por isso que o Believe Yourself é também, né, um senso de autoconhecimento, que a pessoa só vai acreditar nela se ela se conhecer. Não dá para a gente acreditar se eu vejo um vulto. O que é aquele vulto? Não sei. Mas a partir do momento que eu ponho luz, ponho clareza, eu consigo ver, né, conheço melhor, consigo definir e consigo, então, acreditar naquilo. Então é outra pegada também. Eu falo uma frase aí, tô falando mais ultimamente, em alguns treinamentos eu peguei ela, né? Quem se conhece, cresce. Quem se conhece? Eu tô fazendo a mentoria com uma pessoa lá do Mato Grosso. E aí, a gente conversando, e ela é do agronegócio, mas não é agrônoma. Ela é de uma área de apoio. Aí a gente conversando, ela, tá, eu quero fazer isso, fazer aquilo, tal, e eu acho que eu vou fazer agronomia. Eu assustei, né? Opa. Ok. Mas, assim, me explica o motivo da agronomia. Ela, não, aqui eu vou numa fazenda, eu vou em outro lugar da empresa, em uma unidade, na outra unidade, em uma outra unidade, e eu vejo os problemas, e eu não tenho autoridade, porque eu não sou agrônoma, e se eu tiver, eu vou ter que ir num lugar e falar, e eles vão me ouvir e vão acreditar no que eu tô falando. Eu falei... Não é sobre isso. Eu já vi esse filme. Aí eu expliquei pra ela. Falei, olha, tem 2 grandes pilares, que é exatamente o que você falou. Primeiro, você tem que se conhecer e acreditar em você. Falei, a autoridade não tem nada a ver com isso. Você tá confundindo 2 coisas. Autoconhecimento com autodesenvolvimento. Então, porque a agronomia que ela queria fazer, ficar lá 5 anos. Eu falei, ó, deixa... E a energia dela, Bruno, o Fernando, 0. Quando ela fala, eu vou fazer agronomia e tal. 0. Ela não estava empolgada, sabe? Sim. Nossa, porque se ela tivesse mesmo, eu quero pegar na terra. Você foi mais empolgante contando a história do que ela. Aí mas ela nada. Eu falei, deixa eu te falar. Não sei se é esse lugar que você tem que ir, porque você está confundindo as coisas. Não é autodesenvolvimento que você tem que ir agora. E ela já é consolidada, ela tem 11 anos de agronegócio, mas em áreas de apoio, e ela conhece um pouco. Ela não tem o conhecimento agronômico, e não precisa porque ela quer fazer. Eu falei, não é isso. Você tem que acreditar em você. A autoridade você vai ganhar de outras formas. Aí a gente conversou, dei um passo a passo para ela. Eu falei para ela, eu sou psicólogo de formação.
trabalhei no agronegócio, eu fiz um MBA pro agronegócio, porque eu estava participando de algumas negociações, algumas coisas, mas aí eu falei para ela, na minha, ele sabe, o Fernando é especialista e mestre em remuneração, cargos e salários. Todas as empresas, aí eu falei isso para ela, todas as empresas que eu trabalhei, todas, o agrônomo que tinha salário maior que o meu, ou ele era diretor ou era o CEO. O restante, ou o salário era igual ou menor que o meu. Aí eu perguntei para ela, qual que é meu curso? Ela, isso é psicologia. Pois é. Não tem nada a ver. Aí, mas não era salário que ela estava dando. Só que eu falei assim, então, mas salário tem a ver com responsabilidade, tem a ver com autoridade, né? Como você vai falar? Aí eu falei isso para ela. Leandro, eu falei, ué, o agrônomo tem uma base aí de 7, 8 mil reais. Não, mas eles ganham bônus, ganha se vender. Ganha 500 mil reais lá na soja, na pandemia, que foi 200 reais a saca. É. Agora não é, Nunca isso, mais. para com isso. Muito Então difícil. você tem que ir para outro lugar. Mas que é exatamente o que você falou. As pessoas às vezes confundem, né? Elas ficam assim, buscando desculpas ou então correndo por outros lados, né? Principalmente pela a procrastinação. E às vezes acha que é um curso, Que vai mudar, né? um livro. Fala, tá, isso vai te ajudar, mas não é por aqui. Se você não muda, que é o o jeito do Bruno de ser, cara, é assim. O Brunão é da 5 da manhã, viu? Você não gruda nele, não, que você não vai aguentar. Ele acorda Eu sou, eu gosto. 5 da manhã pra treinar. Aí Mesmo? eu olho assim, eu falei, pô, aí eu treino, mas aqui no 5 não. Mas pega o exemplo aí do. Exemplo em cima do seu Eu acho que eu até pego 5 horas da manhã. Agora, meu banho gelado, aí eu não dou conta, não. Não, eu já não sei. A gente pode falar sobre isso, mas só pra não perder o fio da meada. Só pra não perder o fio da meada, você deu esse exemplo, vou pegar o meu exemplo próprio lá da FIEG. Né? Hoje eu estou como diretor, lá, nos cargos mais altos que tem na instituição. Né? E na minha equipe, eu tenho 450 diretos e mais uns 200 terceiros, em média é essa. É uma grande gestão. Da minha equipe tem médicos, engenheiros, profissionais de educação física, psicólogos, fisioterapeutas, né? Uma série de especialidades, tá? Não faz sentido eu ter que fazer um curso de medicina porque eu vou liderar médico, fazer um curso de odonto porque eu vou ter que liderar dentista, fazer um curso de engenharia de segurança porque eu vou liderar engenheiro. É claro que eu tenho que conhecer premissas básicas, ser um generalista em alguns pontos, não dá para ser também bitolado, mas eu tenho que especializar na gestão. Exato. Então, qual que foi o meu processo? Espera aí um pouquinho. Eu tenho que fazer com que esses profissionais compreendam a estratégia. Perfeito. Que eles vejam o que eu vejo. Que eles saibam onde a gente quer chegar. Porque a partir daí a gente vai estar alinhado e eles vão desenvolver o potencial deles, o conhecimento deles, alinhado com o que a gente pensa. Tá? Então eu não preciso ser médico para liderar médico. Mas eu preciso fazer com que o médico entenda que, olha, para a gente trabalhar junto, você tem que enxergar o que eu vejo. Você tem que chegar ali. Tem que ser dessa maneira. Tá? Eu respeito o caminho que você vai trilhar. Desde que a gente chegue naquele ponto. Juntos, né? Conectados. Claro, nesse processo todo, né, algumas pessoas estiveram e estão conectados comigo, estão comigo também há vários anos. Outras, né, não se encaixaram. não se encaixaram, né, as mudanças ocorrem, mas o fato é isso. Hoje eu tenho um time de primeira, nosso resultado no Brasil é o melhor entre os SESs. Eu vi. Eu ia falar pro Fernando. Pô, que massa! Sistema S, Goiás é referência na É isso. saúde. Cara, que massa. E assim, você pega São Paulo, que é maior, Rio de Janeiro, que é maior, Santa Catarina, que é maior, ainda assim a gente consegue ter uma eficiência operacional melhor. Mas, por esse fator, eu compreendo que a equipe consegue ver a estratégia, consegue ver a visão. A gente tem processos muito claros, coesos, que estão sempre mudando, porque a hora que a gente para rever um processo, a gente fala assim, peraí, dá para enxugar um pouquinho mais. O Lean, né? Dá para automatizar, fazendo Lean toda hora. É automatizar aqui, já tem tecnologia para isso, porque eu estou gastando HH para fazer algo que a máquina pode fazer. A gente tem nessa mudança, mas principalmente, a partir do momento que a equipe vê onde a gente quer chegar e a gente consegue ter os resultados, ela se apaixona pelo processo. Quando eu falei que o processo leva ao resultado, eu sou orientado por resultado, mas sou focado no processo. A hora que ela vê que aquele processo deu certo, ela se apaixona. Então tem muitas frases aí que a gente fala de ame o que faz e tudo mais. Gente, a gente vai amar e vai odiar. Todo dia. É igual um casamento. Você ama a sua esposa, mas tem dia que você quer matar ela, certo? Tem dia que ela quer te matar e vocês estão depois juntos de novo. É assim, convivência é assim, tudo que é feito ao longo prazo é dessa maneira. Mas se você consegue ter uma clareza de onde você está, onde você quer chegar, quando falo você, pode ser a pessoa ou a empresa, e ter o processo ou o hábito para chegar lá, isso começa a dar certo,
né, começa a ver o resultado, ver o benefício, aí você se apaixona por isso. Aí você forma o hábito, você forma equipe, você forma o resultado dentro da empresa. E aí eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho com uma equipe maravilhosa, magnífica, né, que toca o barco hoje, eu sou a peça menos relevante da equipe. Né? Se eu sair, tomara que não pegue uma dengue de uma semana, o processo continua rodando, a empresa continua tocando, Firme. às vezes até melhor. A gente nunca sabe, porque a equipe é boa, o processo está desenhado, então o resultado vem. Eu tenho muita satisfação. O Fernando fala muito, isso. né, que a equipe é reflexo do líder, né? Se você tem como que é que você fala? Do medíocre, né? Você tem a equipe medíocre. Exatamente. Você é quem Eu mesmo. gosto muito da teoria do 4+1, né? Qual que é a 4+1, por exemplo. Se você tem pessoas boas. Então, se você tem 4 pessoas boas no seu time, você é o próximo. Né? Então, sim. se você anda com 4 pessoas prósperas, você é o próximo. Se você anda com 4 pessoas burras, não queria usar essa expressão, desculpa, você é o próximo. Entendeu? Então, o seu meio é o reflexo do rolê todo, não tem como. Imagina só, se o Bruno fosse um cara de baixa frequência. Eu tô aprendendo os esquemas que o Pedro trouxe, né? Que a gente trocou muito a palavra tóxica pela frequência, né? Se o Bruno fosse um cara de baixa frequência, você pode ter certeza, o seu resultado não seria o melhor. O time todo de baixa frequência não ia atender a sociedade como a sociedade merece ser atendida. É reflexo. Principalmente quando a gente leva a nossa potencialidade para a sociedade, isso machuca as pessoas. Como também enobrece as pessoas. Gente, eu fui. Foi ontem ou foi anteontem o meu rolê lá no plano de saúde? Foi antes de ontem. Eu fui numa operadora de plano de saúde pra pegar uma fatura pra pagar. Eu fui megamente Master Blaster, hiper, super, bem atendido. Excelente. É mais caro? É um pouquinho mais caro do que os demais. Mas a qualidade que foi transmitida, que me propuseram foi outra. Na semana passada, eu fui em uma padaria, em um setor nobre de Goiânia. Que foi o contrário. Quase me bateram. E ninguém se opôs. Eu só olhei assim, normalmente em padaria, o dono fica no caixa, Sim, né? sim. Ele viu toda a situação e caguei. Ou seja, a frequência do cara tá baixa, a equipe tá baixa. E isso reflete em quem? Em quem vai ser atingido. Você volta nisso? Nunca mais. Nunca mais. Essa não era agora, mas igual você fala, não vamos perder o gancho, não. O que você dá assim de lição, Bruno, pra pessoa mudar o hábito? Seja ele qual for, sabe? Porque aí tem esse hábito da pessoa talvez estar acomodada, né? Muda a palavra que você falou para acomodado. Tudo bem, eu não quero estudar, não quero fazer isso. Eu tô vendo que a minha turma ou eu tô tratando mal as pessoas. Não vou mudar, não. O que você pode falar assim pra gente, pra turma? A primeira coisa é o seguinte: ninguém vai mudar porque o outro acha que ele deve mudar. Né? A pessoa só muda se ela realmente quiser. Novamente, o ser humano tem motivações próprias intrínsecas. Bom, o hábito ele pode ser dividido aí em 3 partes básicas. Né? Uma que é a ação em si. Se o hábito é uma ação repetida às vezes, então a ação faz parte do hábito. Outro que é o gatilho, ou seja, o que leva àquela ação. E o terceiro é a recompensa. Então, gatilho, ação e recompensa. Né? Em linhas gerais, de uma maneira bem simplista, assim que se forma um hábito, ok? Então, eu tô com sede, a ação é beber água, tá? A recompensa, eu saciei minha sede. Parece muito óbvio, mas isso vale para tudo. Né? Para a pessoa que está ansiosa, gatilho, a ação é fumar para um tabagista, e aí a recompensa ele baixa a ansiedade. Só que a gente não percebe isso. Aí as pessoas tentam apenas mudar a ação. Então, beleza, eu sou fumante, por exemplo, quero parar de fumar. E foca nisso, e foca nisso, e foca nisso. Eu bebo muito, quero parar de beber. Eu sou sedentário, quero começar a atividade física. Eu procrastino, quero parar de procrastinar. Enquanto o olhar deve estar para o gatilho ou para a recompensa. De maneira ideal para ambos. Então é o seguinte, respondendo a tua pergunta. Se você foca na recompensa, que são aquelas 2 perguntinhas, o que eu ganho fazendo isso, o que eu ganho não fazendo, você já está se conscientizando melhor sobre qual recompensa e o que você vai ganhar em cima disso. Outra coisa é você mudar o gatilho. Então, no caso do tabagista que eu citei, poxa, se toda vez que ele toma uma cervejinha, dá vontade de fumar, ele quer parar de fumar, ele tem que evitar a cervejinha, que é o gatilho. Exatamente. Se toda vez que ele procrastina,
E ele procrastina por alguma ação, quer fazer uma tarefa, mas deixa para o último momento. E ele tem que evitar situações que levam ele a procrastinar. Então, beleza, tem que fazer um trabalho de autoconhecimento e mapear. Qual que é esse gatilho? Eu procrastino porque eu estou inseguro? Eu estou procrastino porque eu acho que eu não sou capaz? Eu tenho que mudar isso. Não é a ferramenta de gestão do tempo que vai trabalhar. Então, muitas vezes as pessoas se apegam na ação, né? Se focar no gatilho ou focar na recompensa, ou em ambos, se for o caso, você troca o hábito. Aquele hábito ele vai sendo suprimido pelo outro. Você falou do hábito da palavra insegurança, e eu tô falando com muitas pessoas, nem de mentoria, pessoas do meu ciclo familiar e alguns amigos, que, Bruno, deixam de fazer alguma coisa. E eu vejo a pessoa, e eu falei, cara, essa pessoa, se ela me pagasse para ser um empresário, para ser um mentor, mas dividir a grana, sabe que você vê pra pessoa assim, cara, que potencial. Nossa. E a pessoa, aí na conversa, é o que você falou assim, ninguém vai falar pra pessoa e ela mudar, ninguém tem que falar pra pessoa que ela vai ter que ser motivada ou não. Aí eu só gosto de entender. Aí a pessoa, nossa, mas parece que as pessoas me veem, fala de algum desses, as pessoas me veem de um jeito que eu não me vejo. Aí eu não falei isso, né? Porque eu não tava em nenhum atendimento, mas, pô, a insegurança aí. Bruno, tem uma turma, cara. Tem uma turma assim. Aí, se você não entendeu o que ele falou, só volta aqui, ó. Volta 10 minutos. E você tá nessa posição. Né, tal, não sei se você pegou isso que você falou agora. Da insegurança que tem, assim, cara. E é milhares de pessoas que deixam ou que estão com os líderes de baixa frequência e não pedem demissão e fica ali sofrendo. Só que o que acontece? Todo mundo é inseguro com alguma coisa. Sim. Estamos numa sociedade ansiosa. O Brasil é o país mais ansioso, né, do mundo. Nesse dia 31 de janeiro, ainda estamos no janeiro branco, que a gente espera que o cuidado da saúde mental se prolongue pelo ano todo. Poxa, todo mundo tem suas inseguranças. E é normal, natural isso. O problema é quando a insegurança é tamanha que a impede de fazer as coisas que ela deseja. Que a gente vai sentir medo, vai sentir aflição, frio da barriga. Eu cheguei aqui com a barriga cheia de borboleta. É assim. E não é o desafio que vai ficando mais leve. É a gente que vai ficando mais forte. E é o processo de autoconhecimento, enfrentamento, que você vai fortalecendo e criando condições para baixar essa insegurança. Então, insegurança é natural. O que não pode ter é ela muito elevada e fora do controle. Então, pô, surgiu uma insegurança, eu tô com medo, eu tô com receio, vou fazer uma apresentação pro meu chefe, e agora? Para, respira, tenta ver de fora. Imagine-se em terceira pessoa, que você é uma pessoa do outro lado, tá vendo aquela situação, e questiona, peraí, por que eu tô inseguro? Eu sei o conteúdo da apresentação? Sei. PowerPoint tá legal, tá bonito, tá testado, o computador funciona? Funciona. Meu chefe, vou atender ele? Pô, parece que sim, tudo que ele pediu tá aqui. Por que eu estou inseguro? A partir do momento que você se vê em terceira pessoa, você consegue se centrar um pouco melhor. Né? Então, é muito de analisar essa insegurança. E aí a dica que eu dou para Deus e o mundo, inseguro ou seguro, não importa. Pelo amor de Deus, façam terapia. Terapia não é coisa de doido, terapia não é coisa de gente que tem problema, terapia é coisa de ser humano. Exato. Gente como a gente. Gente como a gente. Que cada um tem seu mundinho particular. E o contato com o terapeuta é diferente do contato com sua cabeleireira, com seu amigo de boteco. Lá você troca ideia, você vai esparecer e tá tudo certo. Até com o seu melhor amigo, né? Sim. É diferente. Só que o terapeuta tem um método. Sim. Ele tem um objetivo. Sim. Que o seu amigo não tem. Exato. Né? Então, gente, façam terapia. Melhor forma de autoconhecimento ainda é a terapia. Ô, Bruno, esse processo da insegurança, eu lembro que aconteceu comigo uma situação e eu acabei adotando esse comportamento que deu certo muitas vezes. Acho que eu nunca te contei isso. Por exemplo... Nossa, nós temos segredo. Temos... Aí, ó, já pintou assim, insegurança no casal. Vocês viram aí, né? Olha só, quando eu entrava em algumas reuniões importantes, quando já tinha margem de algumas reuniões importantes, isso muito mais quando eu era CLT. Então eu ia pra uma reunião, principalmente nas multinacionais. E eu me preocupava, nossa, cara, vai ser uma reunião muito importante, vou defender um número de um orçamento. E aí eu colocava na minha cabeça, bom, a reunião é 3 horas da tarde, previsão pra acabar 4. Quando for 4h30 já passou. Eu comecei a... 4h30 já passou. Eu comecei a pensar, não, quando for 4h30 já passou a reunião. E comecei a tirar o foco da reunião no sentido assim...
Por exemplo, nossa, amanhã vai ter uma viagem importante. Pô, mas depois da manhã eu já tô de volta. Ou seja, depois da manhã eu tô de volta. Eu não sei, não estudei sobre isso, sobre essa ação que eu tomava, mas isso foi um. Eu catalisei, energia nisso, canalizei, na verdade, energia nisso. Falei, cara, não vou me preocupar com o evento em si. Tô preparado. Se sou eu quem vai colocar a cara e o corpo em jogo, é porque eu estou preparado e depois amanhã já passou. Já tô aqui, de volta. Vocês perguntaram sobre a neurociência, né? O nosso cérebro, ele funciona através de simbolismos, de significados, tá? Isso aqui só é um copo porque eu dou um sentido para ele. Sim. Que eu aprendi que é o recipiente, que ele é de vidro, ele pode quebrar. Isso eu dei um sentido. Ah, mas essa taça aqui eu ganhei da minha avó, foi um presente de casa. Ganhou outro sentido. Opa! Então, o nosso cérebro estabelece essas correlações, tá? Então, tudo está também relacionado ao peso que você vai dar. Então, o problema da insegurança e da ansiedade, muitas vezes, é que a gente dá um peso demasiado, além do que aquilo merece. Porque, sim, a gente vai ter situação difícil na nossa vida, vai ter desafio na nossa vida. Só que, às vezes, até em coisa leve, que a gente está preparado, a gente coloca um peso muito grande. E se não der certo, e se der errado, e se der um problema, e papapá. Então, quando você faz essa sua prática, você está ensinando o seu cérebro que é o seguinte: já passou. É rapidinho passou. Minha vida vai voltar boa, vai voltar normal, vai voltar plena. Eu não preciso ter toda essa carga, esse peso nas costas por conta de meia hora. Vou lá, vou fazer minha meia hora e depois eu estou sossegado. Você alivia, você diminuiu A carga. a carga, né? E é sempre simbólico. É como você vê e interpreta as situações, as coisas. Foi como aconteceu no final do ano passado, a minha mãe faleceu. Que é muito pesado. Muito pesado. Aí teve que ir pra outra cidade e tudo mais. Aí eu lembrei, bom, mas quando for 5 horas já enterrou minha mãe. Eu velório durante. 5 horas enterrou minha mãe. Então já, enfim. Aí a gente carrega isso pro resto da vida, né? Não tem jeito, né? Claro que sim. Ô, Bruno, você tem uma. Você nem sabe disso. Dá um tapa Mas na isso sua aí perna. que você falou do acreditar e da insegurança. Eu não lembro se foi 2017. Eu acho que foi 2017. Porque aí eu trabalhava numa indústria, até falar, né? Lá na PIF-PAF. Aí tem a Copa SESI, que é a Copa de futebol, né? sim. Aí tem salão de society, de campo, né? E a gente tava no de campo. E aí eu tava no time. Como técnico. Graças a Deus. Não, na verdade, eu já pensei assim, quantas pernas que ele não deve ter quebrado. Não, mas eu vou explicar. Ele não sabe disso, ele nem lembra disso. Aí, Fernando, não que nós éramos o patinho feio. No futebol de salão a gente já havia ganhado, Aham. na nossa região lá. Aí a gente competia com outros frigoríficos, tudo. No futebol de salão os meninos eram fortes. No de campo, não. E tem uma, entre aspas, uma seleção aqui em Goiás do futebol de campo. E que é de uma turma lá de Anápolis. Esqueci o nome deles. Até um amigo meu, tem até ele no WhatsApp aqui. Mas aí a gente começou a jogar campo, né? E aí os jogadores, que eram os meninos que trabalhavam inclusive em pilhadeira, na área de logística, corte do frango, tudo. Os mecânicos, né? Pô, Leandro, você que vai ser o técnico. Eu falei, cara, tudo bem, eu gosto de futebol, mas que técnico? Não é você por quê? Porque eu incentivava eles, né? Cara, vamos lá, corria atrás da diretoria pra uniforme, né? Liberar folga. Eu lutava por eles. Pô, vai ser você. Não, a gente vai, você só fica lá. Então, tá bom, eu vou. Aí fui. Aí beleza, cara. Aí a gente começou a ganhar. Aí ganhou, foi. Ué, caraca. Ganhamos. E aí eu falei, então tá, né? E a gente foi. Aí a gente fez um jogo. Acho que foi na semifinal. Eu não lembro se foi a semifinal ou a final foi aqui em Goiânia. Porque aí a gente ficava jogando nos lugares onde eram as indústrias, né? Sim. Aí a gente foi pra semifinal. E aí não tinha esse know-how da PIF-PAF para campo. Aí a gente começou na semifinal e a gente ganhou de um time que era muito forte também, de uma outra indústria. E aí passamos. Não, foi na semifinal. Aí a gente tava ali, né, celebrando e tal. Aí o Bruno, cara, eu não acreditava que vocês iam ganhar. Aí agora eu tô achando que vocês vão ganhar, é tudo. Eu falei, cara, mas me fala por quê? Eu falei, cara, vocês, realmente, vocês não são muito técnicos, mas vocês têm uma energia
E vocês estão acreditando. Por quê? Porque aí eu trazia eles, aí eu abaixava essa ansiedade deles, né? Eu não tinha técnica. Aí tinha o Rodrigo até hoje mora nos Estados Unidos. Ele jogava e ele era muito bom para estratégia. Aí ele jogava e quando ele saía para ser substituído, aí ia nós dois, pô, vamos fazer isso aqui, vamos. Aí a turma vinha e eu, cara, ó, vamos aqui, você vai dar certo, vai por ali, vamos tal. E o Rodrigo com a estratégia e tal. Adivinha? Ganhamos. Aí quem me entrega lá a premiação? Que massa. Com muito prazer premiando ele e o time aplaudindo que eles foram foda. Que O outro time veio, Que massa. o outro time veio e falou, cara, vocês mereceram. E todo mundo sabe que tecnicamente eles eram melhores. Todo mundo mesmo, do SESI, as outras indústrias. Só que ele falou, cara, mas vocês estavam com um negócio assim que não dava pra seguir vocês. E os caras foram, cara, teve um jogo lá não foi em Abadia. Foi depois de Palmeiras. Não, foi pra lá. Paraúna? Foi depois. Não, foi antes de Paraúna. Foi entre Palmeiras e Paraúna. Esqueci o nome da cidade lá. Um cara levou uma cotovelada, mano. E ele desmaiou assim. Aí eu corri, né? Aí veio a turma lá com água e tal. Aí peguei o cara tal. Começou a limpar um monte de catarro da cara dele e tal. A assistente social tava comigo. E aí o César sempre coloca alguém como que chama? De ambulância e tal. Aí a gente foi, pô, levou. Cara, mas que dava vida. Profício o negócio, velho. Não, a organização do César é legal. Profício. Mas levando essa questão da insegurança e dos hábitos pra pessoa. Pô, se você acreditar, Dá certo. Sim. vai. Aí tem o que o Bruno falou, né? Da técnica e tal. E aí ele não lembra disso, não. Mas aí ele falou e depois ele foi lá e entregou pra nós. Eu falei, agora você vai entregar aqui as medalhas. E eu só ficava olhando assim. Porque pra eles, pra turma da operação, né, Bruno? Você que é Sim, muito faz toda a dentro de diferença. indústria, cara. Os caras tá lá. Aí o cara do RH, o cara tá lá com eles, cara, vamos, né? E a gente brigava. Eu brigava. Tinha que mandar, porque a matriz é em BH, né? Tinha que mandar e-mail, tinha que ligar pra turma BH. Gente, vai fazer. Se você não fazer, eu vou pagar do meu bolso. E vai dar certo. Cara, os caras tudo doido. Que é um exemplo de liderança inspiradora. É isso. Você traz os caras pra O dentro. Bruno falou, né? E aumenta o potencial. Absenteísmo. Essa turma eram os líderes. Não de cargo. Mas de influência mesmo. Mas ninguém faltava. Funcionamento. Peraí, você não vai faltar, não. Se você não faltar, você não vai jogar lá com a gente. Não, peraí. Não, você vai pedir demissão, não. Você vai não, você vai ficar aqui. Esse ano você não pede demissão, não. É um negócio, cara, que é isso que os RHs precisam. Que é isso aqui que eles ensinam. Fala, cara, não é um jogo de futebol, não. Vem cá, deixa eu te explicar. É além do Muito do que eu sei foi É ir muito além, porque a gente crê muito nos valores do esporte. É isso. A nossa filosofia de Não trabalho pode não pode brigar. Os valores Não sabia. que se aprende no esporte se leva para a vida. É fair play mesmo. Fair play total, mas estratégico. Então, tanto que a gente hoje faz esporte também com formação esportiva, iniciação esportiva, né, para criancinhas, é isso. O que você aprende no esporte você tem que levar para a vida. Porque o esporte é a maneira mais lúdica de aprender liderança. O que você aprende dentro de uma quadra, dentro de um campo, de uma piscina? A se autoliderar. Você lá é responsável por você. Não tem a mãe, não tem um chefe. É você com você. 2, a liderar o time. Em algum momento, você sendo capitão ou não, você exerce uma influência, uma liderança ali. Seja num grito, volta, vamos, ataca, toca, passa, volta. Beleza. Espírito de equipe. Você não trata o esporte coletivo de maneira individual. Se tiver todo mundo ruim e o Neymar, fatalmente o time vai perder. Então você tem que aprender também a respeitar os outros, entender os outros, a se relacionar, entender a posição de cada um, né? Aprender, claro, resiliência, porque você vai perder muito, você vai apanhar muito, vai levar cotovelada na cara. Então, toda a nossa filosofia de trabalho é isso. O que você aprende no esporte, você leva para a vida. Porque a gente sabe que nem todo mundo que vai sair das nossas quadras, dos nossos campos, vai ser o Neymar. É a minoria, talvez a parte mais rara, né? Vou até colocar esse termo, mas a gente quer que a pessoa saia uma boa pessoa e um bom profissional. Um ser humano bom e um profissional bom. Então que a primeira experiência de liderança seja do menino de 12 anos dentro de uma quadra. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu morava em São Paulo. Já garanto sua paga do Juan com ele. Eu tava pensando nisso aqui mesmo. O meu filho tem 2 aninhos e ele gosta muito de futebol. E ele chuta muito forte. E o Juan, ele tem um negócio, ele conduz uma bola assim, meu filho, eu aprendi isso aí com 12 anos. Aí nós tínhamos um time de futebol de salão na igreja católica, né? E aí nós começávamos a jogar contra outras igrejas, né?
E eu lembro do primeiro jogo, a gente foi jogar com, nossa, uma galera. E aí o Ricardo, que era o técnico do time, ele falou, Fernando, você vai ser o capitão. Eu? Como assim, eu? Legal. Sabe? Aí eu falei, não, você vai ser. Aí fui capitão. Tivemos só uma situação que eu tive que fazer uma intervenção, foi que a gente achou injusto lá, um negócio que o juiz fez. Ganhamos o jogo e tal. E depois eu falei, Ricardo, cara, eu tinha 14, 15 anos. Por que você me colocou como capitão? Cara, porque daquela molecada ali, você é o único que mostra ter responsabilidade. E você é o único que eu sei que faz as coisas sério. Você é o único que ia pegar a bola na frente do gol, ia meter a bomba, foda-se qualquer coisa. Você é o cara que se alguém for chutar o calcanhar de alguém do seu time, você vai entrar, porque já aconteceu várias vezes. Porque eu já te conheço há algum tempo, eu sei que você joga bem e tudo mais. Tal. Não tinha como ser outra pessoa. Não podia colocar o fulano, podia colocar o Beltrano, porque os moleques levam tudo brincadeira. Você é um sério. E aí vocês trazendo isso daí, eu falei, cara, e é verdade, as pessoas de fora observam, né? E sempre tudo que eu me propus a fazer, tanto no esporte e fora dele também, eu sempre fui muito sério. E sofri muito, tive muito processo de insegurança. Até porque, assim, a minha base de autoconhecimento verdadeira, ela começa em 2014, quando eu começo terapia. Então, ou seja, um processo já de muitos anos fazendo. Mas quando eu faço um retrospecto da minha vida, eu falei, cara, isso já vem do berço também, né? Essa vontade de sempre querer fazer sério, de ver o dinheiro no chão e não pegar porque não é seu. Sim. Se vê que alguém derrubou, ou fulano você derrubou. Então, tudo que eu coloquei a mão, sempre levei muito a sério. Brincamos hoje lá no prédio do Leandro, né? Que eu já entro sem ser anunciado. Mas são 17 anos de cumplicidade, de uma amizade muito sincera, de mentoria, porque esse aqui é um grande mentor da minha vida. Ele é um cara. Ele é um dos caras mais fantásticos. Comungamos de algumas dores em comum, tem o microfone cai aqui, enfim. Mas isso é por quê? Porque os valores, eles estão alinhados. Sabe? Cara, se não tiver alinhamento, não tem boa liderança, não tem bons resultados e só tem merda. Não conecta, só dá resultado ruim depois. Sabe outra coisa que eu gosto de falar muito? Pessoal, muito, principalmente nas consultorias e mentorias sobre carreira, falam muito assim, ó, sobre network, eu preciso aprender a fazer network, como é que faço um network que vai gerar resultado? Eu falei assim, não faz network, faz aliança. Putz. Qual que é a diferença? O network não é aquele que você vai lá procurar a pessoa porque você precisa dela ou porque ela pode te beneficiar, direto ou indiretamente, em algum momento. Faz aliança. Oferece o que você tem. Tira essas máscaras e armaduras sociais que a gente carrega e abre. Deixa o outro ver quem que é você. Porque, primeiro, você vai se conectar com quem pensa igual, com quem sente igual, com quem tem os mesmos valores. Isso já vai fortalecer a relação. 2, se a aliança é uma troca. E se a troca, e você tem que ser o primeiro a dar. Gera valor para outra pessoa. Não espera para fazer network. Servir primeiro, né, Bruno? Serve primeiro. Serve primeiro. Poxa, mostra quem você é, se conecta com pessoas que têm o mesmo valor, mesmo pensamento, o mesmo objetivo que você, mesmo propósito, né? E ajuda a outra pessoa, sem pedir nada em troca, sem desejar nada em troca. Pode ser que você não veja essa pessoa daqui 20 anos, não veja nunca mais. Legal, você ajudou alguém. Mas daqui 20 anos essa pessoa vai ser grata por alguma coisa que você fez, ou disse, ou contribuiu com ela. Isso que é um verdadeiro network, é uma aliança bem feita. Né? Que você falou, vamos conectar com gente melhor que a gente, vamos conectar com os outros 4, né? na mesma frequência, sintonia, que todo mundo cresce junto. E vamos servir, vamos ajudar o próximo, servir as pessoas, que também faz com que todo mundo eleve. A frase que eu gosto muito é manter, manter as coisas na média, que faz com que a média fique baixa. Certo? Caraca, entendi. Se a gente não tentar sair da média... Não, eu tô pegando... Manter na média é o que faz com que a média fique baixa. Ah, eu sou mais ou menos no que eu faço. Eu sou mediano nisso. Entendi, eu tenho um ciclo de relacionamento mais ou menos. Vai ser mais ou menos. A média, vai manter na média. Vai manter na média. Só que acontece? O mundo evolui. Enquanto você está na média, a galera está crescendo. Então, gente, você tem que sair da média e puxar para cima. Hora que um do seu grupo, do seu ciclo de aliança começa a crescer, os outros vão, porque se inspiram naquele um. Um vai mais rápido, outro com dificuldade, outro coça a cabeça e está inseguro, o outro já pega na mão, mas a coisa vai evoluindo. E o outro nome, sinônimo de média, né, de medíocre. Mediano, é medíocre.
Um nomezinho feio, né, cara? É, E me leva muito a um comportamento pejorativo, né? Mas é essa que é a pegada, porque embora no dicionário medíocre seja na média, a gente tem uma interpretação também, um signo, um significado, que é Pesado. algo pejorativo. Então, comece a associar isso. Se está na média, é É medíocre. medíocre. É justamente fazer associação É. pro pejorativo para ver se a pessoa, né, alavanca e dá Pô, levanta, cara. um salto aí. Bruno, eu achei muito legal esse negócio que você falou sobre a aliança. Isso mexeu muito comigo, viu? Daqui 20 anos, aquela pessoa vai estar grata por algo que você fez, né, cara? Uma ação que você faz em, às vezes, ajudar uma pessoa a encher um pneu do carro porque ela não sabe trocar, ela nunca mais vai esquecer. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Você precisa falar uma palavra certa para a pessoa certa. Ah, como que eu sei que a palavra certa é a pessoa certa? Ora, se tiver um vínculo, você vai saber. Vai sair naturalmente. E Naturalmente. é naturalmente que Você- ocorrem é. as alianças. O Bruno ainda vai ter que fazer. Vai. ter vai. ao vivo também. Cara, vai. Nossa. Que Muito doido isso, muito forte. que tem muita coisa pra gente falar com você, não dá. Aí a gente tem que fazer uma. Não, mas eu novos posso ficar aqui convites. só até mais umas 15 horas, tá bom? Então tá até amanhã, né? Até amanhã. Vamos terminar o começo de Dessa vez janeiro eu e vou- termina em fevereiro. Ô, produção, pode. Ô, produção, pode pedir a cerveja dessa vez. Liga lá, Eu fico mais um pouquinho. pega o delivery. Vai lá, Marquinhos. Mas assim, pra gente aproveitar Legal. um pouco o seu tempo, o que você gostaria de falar que a gente não perguntou ou algo que você acha assim que é importante falar? Eu tinha que ter falado isso, não falei. Hoje, mas a gente vai ter que te convidar, talvez até para um ao vivo, que é outro projeto que eu e o Fernando tá organizando. Isso. Mas o que a gente podia ter falado, que não perguntamos pro Bruno, você fala, cara, isso é meu, eu tinha que ter falado. Bom, acho que a gente passou vários temas. Eu acho que faltou falar um pouquinho mais de carreira, que também é um Perfeito. trabalho que eu Maravilha. auxilio as pessoas, né, justamente para ou empreender ou para ter uma progressão na sua carreira, na sua vida profissional. E Perfeito. sempre alinhando, né, a vida profissional com o pessoal, com equilíbrio. Até porque você não tem vida pessoal e profissional, né? Você Não tem vida. existe isso, não existe. A gente secciona o negócio aí de uma maneira didática, mas não é assim que funciona. Tentaram aplicar É. isso, mas a gente sabe que não é verdade. Empurrar isso na gente, mas não é verdade. Porque eu vejo muita gente sofrendo por conta da sua vida profissional. A maioria das pessoas que te procuram para fazer esse trabalho de carreira, qual que é a maior dor, assim, Bruno? Que você A vê? dor é o seguinte: estou infeliz no meu trabalho. A segunda maior dor, sim, eu quero ganhar mais. Estranhamente, não é a galera só querendo dinheiro. Todo mundo quer. Mas a primeira coisa que eu faço, ó, não aguento mais o meu emprego. Não aguento mais o meu chefe. Principalmente esse, não aguento mais o meu chefe. Eu preciso sair daqui. E eu quero sair daqui porque eu tenho um potencial maior, eu quero sair daqui para um lugar melhor e ganhar mais. Esse é o jogo. Aí ele tá te vendo aqui e tá sofrendo com isso. Tá sofrendo com isso. Primeira coisa, me procura, vai lá no Instagram, @evoluiu, YOU, tá? Você vai poder me encontrar lá também, e a gente pode trocar uma ideia com muito mais tempo, mas já te falo, tá? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, é fazer uma análise, um diagnóstico de onde você está. Por que você está nessa empresa? Por que você está sofrendo tanto, está aturando isso por tanto tempo, tá? O que te impede de sair de lá? O que você ganha ficando lá? Para onde você deseja ir? Qual que é o seu cenário ideal futuro? Como você deseja estar? Qual outra empresa está no seu alvo? Ou empresa, ou cargo, ou função? Tem gente que quer crescer na mesma empresa. Tá? Legal. Beleza. Ou quer montar a sua empresa? Beleza. Mapeia isso. E aí você precisa desse caminho que está entre o seu estado atual e seu estado futuro que você deseja. Quais competências você precisa para chegar lá? Qual que é a rede de contato que você precisa para chegar lá? O que você precisa fazer? Ainda, está na hora de você sair do seu emprego? Você tem uma reserva financeira mínima, você tem uma condição mínima, porque senão você só vai expandir o seu sofrimento. Tá? Tem uma condição psicológica também de fazer isso no momento. Beleza. Mapeado isso tudo, a gente entra com um plano de trabalho. Né? Eu, claro, ajudo nesse diagnóstico e também nesse plano de trabalho, que é o que você vai ter que fazer, então, para sair do ponto A para o ponto B, que é o desejado. E aí eu ajudo as pessoas nesse sentido. Perfeito. Não. E sabe o que é o mais legal? E foi de graça essa, tá? Vocês largam de ser sem vergonha e falam com o Só um cara. minuto, olha só. Volta aí, 2 minutinhos, que você vai pegar essas dicas de transição de carreira, de graça. Mas antes de você voltar, já se inscreve no canal, já deixa o seu like.
Porque merece. Porque merece. Merece. Só isso, só fala. Quer crescer na carreira? Deixa o like agora. Aproveita que é de graça. Cara, foi uma dica de transição de carreira. Eu cobro o meu valor pra te ensinar isso. O cara deu Não de é barato. graça. E não é barato. Não é barato. O cara deu de graça aqui pra vocês. O Fernando é especialista em carreira. Daí. E aí, só complementando, né? O que é o mais legal disso tudo? É que as pessoas ainda no meio do processo, elas já começam a ver uma situação diferente. Elas já se sentem mais satisfeitas e felizes, porque assim, elas estavam num momento de dor na sua vida profissional, certo? Então, um momento que elas achavam que estava tudo ruim dentro da empresa, tudo ruim com elas, que elas não tinham potencial, não tinham capacidade. De repente elas percebem que, opa, tem coisas ruins, também tem coisa boa onde eu tô. Já alivia a carga que ela está sentindo. Ela já percebe, eu não sou tão ruim assim, eu tenho vários outros pontos positivos e a gente tem uma série de ferramentas de diagnóstico justamente para ver e mapear essas competências, valores, qualidades e tudo mais. Então isso, no primeiro momento, a pessoa já se sente melhor. Segunda coisa, ela começa a ver possibilidades que antes ela não via. Ah, então eu posso atuar nesse mercado, eu posso atuar nesse cenário, eu posso atuar aqui, eu posso atuar ali, certo? Então, antes mesmo dela conseguir um novo emprego, ou a ascensão, ou abrir sua carreira, a sua empresa, ela já tem um primeiro resultado positivo desse trabalho. Esse cara aqui, lembra dele, né? O Wolverine. Wolverine. Oh, obrigado, não precisava, amigo. Nunca, esse. Obrigado. Essa é a segunda treta. Esse não, você tá causando. Causou com Ô, Ana Lídia, ó, tem gente querendo levar o Wolverine também, Ana Lídia. Meu. Nós temos uma formação de líderes e a gente busca sempre promover que toda pessoa, seja ela qual for, e qualquer cargo, ela é líder. Sim. Ou pode ser. Sim. Independente do nome do cargo que ela senta. A gente chama isso de fator X, que na verdade os mutantes têm isso. Eles têm um fator X. Legal. E aí eles são desenvolvidos. Você tem, Bruno. Fernando tem e eu tenho. Para você, né, o que na sua carreira, nessa sua vida, na sua trajetória, não só no lugar que você está hoje, mas nas empresas que você tem Perfeito. contato, o que você percebeu, o que é o fator X da liderança, Bruno? Assim, cara, isso aqui o cara tem, ele é. Ou ele pode ser, ou ele vai ser. Fator X é entender o outro. Compreender. O superpoder é isso. Compreender que do outro lado da mesa tem um ser humano. Você só vai conseguir vender e vender bem se você entender qual que é a dor do outro. Qual que é a expectativa, qual que é a necessidade. Você só vai conseguir ser um líder bom se você entender seus liderados. Entender as outras equipes das outras áreas. Então, você compreender que do outro lado da mesa tem uma pessoa que tem uma série de motivações, princípios, valores e, por consequência, hábitos, estilo de vida próprio. Você enxergar o outro, você administrar isso melhor e você modelar a sua atuação para se relacionar com o outro, você conseguir ver o outro, você vai ser um bom líder. Meu pensamento é esse. Perfeito. Quer outro poder do líder que o Wolverine tem? Sim. Qual que é o principal poder do Wolverine? Regeneração. Regeneração. O líder também precisa ter resiliência. Porque vai apanhar demais. Vai receber não demais. Vai cair demais. Vai ser cortado toda vez. Você tá ganhando quanto no Césio? Ó, Vou te fazer uma proposta. Vem pra cá. vamos estudar, quem sabe? Vamos estudar, quem sabe? Tem uma passagem, né? Eu gosto de Marvel, eu gosto dessas coisas, até por isso agradeço por ter ganhado o Wolverine. Bruno, esse buraco é mais embaixo, Bruno. Tem uma passagem. Não vou deixar ele aqui, não. Tem uma passagem que questiona, né, o Wolverine, assim, ó, se não dói toda vez que ele sai a garra. Ele fala, dói. Todas as vezes dói. Isso dói, verdade, eu lembro dessa parte. Gente, liderar isso vai doer. Porque você tem que atingir os objetivos da empresa, você tem que levar o seu time a remar naquele mesmo ritmo. Você tem que entender quem que é seu time, quem que é seu cliente, porque a liderança tem que ser estratégica, independente do cargo que você esteja. E você vai ter que passar por situações em que, às vezes, você vai ter que escolher entre um momento para bater sua meta profissional ou para estar com a sua família. Em algum momento você vai ter que escolher entre a situação ou o momento que o seu liderado está passando. Poxa, e aí, está passando um momento difícil. Eu alivio ou você mão de ferro? Porque a gente precisa chegar no objetivo. Liderar é isso, você está na balança o tempo todo. Todo momento está saindo a garra, porque você tem que ir para a luta. E todo momento você levando porrada, né, no meio da defesa.
E no dia você tem seu fator de cura, regenera, toma o banho, quente ou frio, e volta a 1.000 por hora. Volta a 1.000 por hora. Perfeito. Acho que esse é o grande fator X na liderança. Top. Obrigado. Sensacional. Sensacional. Valeu demais. E por mim eu ficava aqui o resto do ano, tá? Tá Não, tranquilo. Fernando, tem uma curiosidade sobre você, o que você tá fazendo aí. Uma curiosidade sobre mim? Já perguntei. Agora eu tô com medo. A gente vai conversar nos bastidores. É. Ô, Bruno, quando o Leandro falou, né? O Bruno é um cara muito alto, né? É. Aí, e normalmente as pessoas altas, eu falei, mas aí, ele é bem distribuído? Né? Falaram, cara, ele é gigante. Aí eu queria pegar rapidinho pra falar um pouco dessa questão do cuidado com o corpo, né? Eu vi o cara atlético massa. E já trazendo uma brincadeira com coisa séria mesmo. Da questão do hábito, por exemplo. Cara, eu realmente... Eu não tentei, eu não posso ser hipócrita nisso. Mas é porque eu não gosto de banho gelado em hipótese nenhuma. Legal. A não ser na cachoeira mesmo, né? Mas eu consigo me organizar pra acordar mais cedo, né? Lembra da teoria do 4+1? Então, hoje eu treino, não é a coisa que eu amo fazer, mas é o 4+1. Eu ando com esse cara, tem mais outra galera também que cuida do shape e tudo mais. Pô, se eu não cuidar, eu também tô fora do... Essa é a inclusão gostosa de ser... Pô, eu tenho que brigar pra ficar incluso, né? Não na questão de drogas. Mas e aí, cara? Vamos falar sobre o banho gelado rapidinho. Vamos falar. Como é que muda essa chave pro cara que não gosta de banho gelado igual eu entrar nesse rolê? Simples assim, não muda. Sabe por quê? Tem que fazer sentido para a pessoa. Se não fizer, não muda. E vou te falar, né? Essa galera das 5 da manhã, tal qual eu sou, tem uma série de modinhas. Algumas têm muito. Nossa, mas eu já tenho uns 10 anos, né? Não, modinha que eu falo assim, vai pegar. uma série de critérios que eles estabelecem, e que isso vira moda e rotina, e de repente está todo mundo fazendo alguma coisa sem saber por que tá fazendo. Tá? Entendi. Então, vamos pensar aqui, ó. Por que de acordar mais cedo? Né, que é a premissa básica dessa galera. Primeiro, o nosso organismo, né, ele instintivamente, ele foi elaborado aí como mamíferos que somos, animais que somos, ele está vinculado ao ciclo circadiano. Então, o sol nasceu, o nosso organismo começa a funcionar, é algo involuntário da gente, instintivo até. Então é o seguinte, se você acorda junto com o sol, há uma tendência de você ter um melhor aproveitamento, né, de toda a sua parte biológica, enfim, cognitiva, tudo que pode haver no seu corpo. Depois a gente pode até aprofundar como que isso ocorre. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e mais óbvio, poxa, se eu consigo ter um sono de qualidade, um sono regenerador, certo? Eu não preciso de muitas horas de sono. Eu preciso ter a média aí, o que as pesquisas falam, né? Que em média, 7 horas. Perfeito. Não quer dizer que todo mundo tem que ter 7 horas. Se em média, e aí eles até colocam, né, que tem uns 20, 22% que conseguem ter 4 horas de sono. Mas eu sei que não é todo mundo que consegue ter 4. O que eu quero falar? As pessoas pegam a modinha, tem que dormir 7 horas, e dormem 7 horas, às vezes, sem nem precisar. Às vezes com 6, você já está disposto. Com 6h30, com 6h45. Mas, Bruno, faz diferença acordar 6h45 ou 7? Faz, você ganhou 15 minutos. 15 minutos você lê 3 páginas de um livro, você dá uma volta no Vaca Brava, 15 minutos você toma um café da manhã de qualidade, você dá um beijo no seu filho, você faz muita coisa com 15 minutos se quiser. Então, mas isso tem que fazer sentido para a pessoa. Então, o primeiro ponto é o seguinte, vai acordar cedo? Poxa, como é que está seu sono? Como é que está a sua qualidade de sono? Porque se o seu sono estiver ruim, você vai precisar de 10 horas de sono. Você não vai conseguir acordar cedo. Acordar cedo vai prejudicar o seu trabalho e não melhorar a sua performance. Então, antes de acordar cedo, tem que fazer uma higiene do sono, né, um diagnóstico de como está a sua qualidade de sono. Segundo, se propôs a acordar cedo, se você acorda tradicionalmente 7h30, não tenta acordar amanhã 5 horas, vai dar ruim. Vai mudando 5, 10 minutinhos por semana. Vai devagar. Lembra, se a gente falou de hábito, a constância é muito melhor que a intensidade. Senão o que vai acontecer? Você muda a ação, que é eu acordava 7h30, vou acordar às 5. O que você tem como recompensa? Recompensa, um reforço que não vai te levar a lugar nenhum. Que, poxa, eu estou mais cansado, estou com sono, estou irritado. Então você tem que ir adaptando o seu corpo. Porque se você já tiver um retorno que não vai ser legal, opa, acordar às 5 não é para mim, isso é coisa de gente doida, coisa de gente maluca, eu não vou conseguir. Então vai mudando aos poucos, beleza? Mas o mais importante é assim, ó, para que você está acordando mais cedo? Porque está escrito num livro?
porque o Bruno falou que é legal. Não, porra, tem que fazer sentido para você. Então, poxa, você acordou mais cedo, otimiza seu dia. Como que você vai usar bem os minutos, que podem ser 5 minutos, 15 minutos ou 2 horas antes, tá? A partir do momento que eu aprendi isso, meu dia rendeu muito mais. Primeiro que eu sou tradicionalmente mais diurno. Eu funciono muito melhor de dia do que à noite. Já é minha forma. E ao eu fazer isso pela manhã, que eu sou mais produtivo, nossa, eu consegui dar uma dinamizada muito na minha vida. E o banho gelado, que foi a pergunta que você falou, enfim. Bom, claro, tem uma série de estudos também que falam do benefício dele, justamente porque ele já causa logo de manhã aquele frio, aquele desconforto térmico, né, por mais de 3 minutos. Já causa aí uma liberação maior do cortisol, que é o hormônio do estresse. A partir do momento que causa liberação do cortisol, do hormônio de estresse, o corpo fica mais ligado, você fica mais atento, sua adrenalina aumenta, seu batimento cardíaco aumenta, a frequência respiratória aumenta. Então, poxa, Bruno, é bom? Traz vantagem? Claro que traz. Claro que traz. Agora, gente, se você já acorda disposto, você não necessariamente precisa tomar um banho frio. Isso aí é muito para aquela pessoa que acorda assim, ai meu Deus, eu tô querendo. Isso é foto no banho gelado, né? Você gosta de banho gelado, o cara é esperto. Boa. Então, porra, isso não faz sentido. Sensacional. Toma seu banho quente, não é isso que vai mudar a sua vida. O que Sensacional. vai mudar a tua vida é o que você faz repetidas vezes ao longo da sua vida, da sua jornada. O banho, tudo faz. Pegando o gancho do livro, o que você tá lendo? O que você indica de leitura? Ou o que você indica de série pra turma que tá nos assistindo? Porra, boa, hein? Boa, hein? Eu tô lendo. O filme. É o filme. Isso. Eu tô lendo um livro que é de taoísmo, o caminho da virtude, da verdade e alguma coisa assim. Eu vou lembrar o nome dele, certo? Bom, taoísmo é a filosofia, né, chinesa, e ela está muito emaranhada, né, com o budismo, com o zen budismo, com o hinduísmo. Eu gosto muito dessas coisas orientais e é muito legal. Porque, primeiro, que é uma leitura mais difícil, cheia de simbolismo, então você tem que voltar a ler um livro dessa grossura, assim, tá? Segundo, que abre outros insights para mim, que eu também gosto disso. Eu gosto de me alimentar de coisas diferentes. Boa. Eu gosto de conversar com pessoas diferentes. Eu gosto de ir em lugares diferentes. Embora eu seja um taurino, gosto de processo, gosto de rotina, né? Gosto das mesmas coisas, eu me Chegou o esforço. sanduíche dele? Aí, Chegou a pizza? não, eu não vou embora sem ganhar pelo menos uma pizza, um sanduíche. Tô brincando. Então, eu gosto de conhecer coisa diferente. E tem uma coisa muito legal desse livro aí, que ele fala do Tao, né? O que é o Tao? É a energia universal. Só que ele mesmo fala que não dá para se definir. É algo que a gente ainda não tem capacidade de definir. Até porque, quando a gente define algo, a gente limita esse algo. Então, se eu definir que essa taça é de vidro e a taça, ela não pode ser nenhuma outra coisa. A não ser uma taça de vidro. Mas pode. Se eu pendurar ela aqui e colocar uma lâmpada, ela pode virar um lustre. Boa. Mas eu defini que ela é uma taça, então eu limitei a ação dela. É claro que isso é uma metáfora, uma analogia, mas que a gente faz a todo momento com as outras pessoas. Mas, principal, o que ele fala que é esse tal? Esse tal é o caminho. Né? Que é o caminho que a gente pode fazer também uma relação com o propósito. Mas não é só o caminho, é quem caminha. Então, existe o caminho, existe você, ou a pessoa que caminha, mas tem um terceiro, um tripé aí, que é o caminhar. Ou seja, não adianta você saber o caminho, não adianta você saber quem é e você não ter a ação. Então, esse é o tripé, né, do tal, que vai muito mais além disso, mas é um bom aprendizado aí desse livro. Já fala de novo, então, onde que as pessoas te encontram para não perder a energia. @evoluiu. Evoluiu. Eu achei De muito você legal. em inglês. Vamos lá. É um trocadilho, né? Pode ser evoluiu e pode ser evolui você. Igual a minha banda, chamava Why. Why do porquê. E você, lindo, onde que as pessoas te acham? @Fala Barreto lá no Instagram. Leandro.vsantos. Bruno, obrigado, cara. Porra, eu que agradeço. No primeiro. Demais. Obrigado no primeiro. Vai ter mais, viu? Aguarde. Vai ter outros projetos que você vai participar com a gente. Com certeza. Que você já falou umas coisas que a gente tá conectado. Com certeza. Beleza? Se você, aqui, né, ainda não se inscreveu, se inscreva. Dá ali um likezinho pra gente, né? Pra gente trazer pessoas mais poderosas igual esse grandão aqui.
E igual esse bonitão aqui também, pra ele ficar feliz. Beleza? Muito obrigado. Forte abraço. Vamos pra cima. Pra cima. Valeu demais. Obrigado. Falou, meu irmão. Obrigado.